Shalom! Convido a todos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Vou iniciar com uma pergunta. Qual a tarefa suprema da igreja? Texto que vou estar lendo. Profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 a 19. Está escrito: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo, e leva a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele. Portanto, recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade. Mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Pensou na pergunta? Tem uma resposta. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Creio nisso de todo o coração. A obra mais importante da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização de povos, línguas e nações. Vou destacar 3 palavras desse tema e salientar uma por uma. Quero considerar o último termo, mundo. Quando Deus amou o mundo. Quando deu seu Filho, deu pelo mundo. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelo mundo. A visão divina é uma visão mundial. Essa é a visão que ele quer que tenhamos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, quantos de nós têm uma perspectiva localizada? Vemos apenas a nossa própria comunidade, a cidade, a vila ou um povoado. Jamais enxergamos além desses limites. Existem aqueles que se interessam tão somente por suas próprias igrejas. Não têm interesse pelos que os outros estão fazendo. Há projetos maravilhosos no corpo de Cristo que precisamos apoiar, pelo menos em oração. Conhecemos muitos, né, irmãos? Conhecemos muitos e somos gratos a Deus. Há outros, dotados de visão maior, veem uma cidade inteira ou um estado e se dispõem a contribuir com seu trabalho, com seu dinheiro para a evangelização. Também há aqueles de visão mais ampla, veem um país inteiro e mostram-se prontos para trabalhar em prol da evangelização. Existem aqueles, entretanto, que possuem uma visão ainda mais extensa. Percebem um continente inteiro. Se dispõem a fazer de tudo quanto podem a favor da evangelização do seu continente. Finalmente, há aqueles que veem o mundo em sua inteireza. Contemplam a Europa, a Ásia, a África, as Américas, as ilhas e os oceanos. São dotados da visão de Deus, uma visão de alcance mundial. Evangelho de Marcos,
capítulo 16, versículo 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19, parte A. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Vamos considerar outra palavra. A palavra suprema. Suprema significa que está acima do restante, de teor superior, que é de maior importância, que se refere a Deus. Quando damos o primeiro lugar a alguma outra coisa que não seja a obra missionária, mostramos assim pelas nossas ações que ela ficou para segundo, terceiro ou outro lugar. Se a evangelização do mundo é a tarefa mais importante da igreja, então devemos investir maior parte dos nossos recursos nesse departamento. Quando a igreja evangélica gastar mais no trabalho missionário do que gasta consigo mesmo, provará que a evangelização do mundo tem prioridade. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Em primeiro lugar, obediência à vontade de Deus. Terceira palavra que desejo enfatizar: o termo igreja. Um dos seus significados: saindo para fora. Vou repetir: saindo para fora. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A igreja que estava se reunida naquele lugar, orando, esperando a promessa. Assim que receberam a promessa, eles saíram para fora, para fazer a vontade de Deus. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Todos os grupos e departamentos da igreja terão que trabalhar na obra da evangelização. Isso é tudo, simplesmente evangelizar o mundo. Todos são convidados a contribuir para missões, desde as crianças até os idosos. Os pais não podem contribuir pelos filhos, mas ensinem os mesmos. E eles terão prazer e alegria em contribuir sistematicamente. Então, ao crescer, não teremos menor dificuldade com eles. Nosso lema diz: cada crente, um missionário. Trata-se da tarefa da igreja inteira. Então, nosso alvo será atingido. O tempo que passamos dentro da igreja, todo o nosso conhecimento bíblico, toda a nossa espiritualidade, todos os nossos padrões doutrinários, nada serão enquanto não colocarmos em primeiro lugar o plano de Deus. É por esta razão que ainda a igreja está na terra, irmãos. Há uma lenda, uma história que eu quero contar,
que falava a respeito do retorno de Jesus ao céu. Encontrando-se com o anjo Gabriel, Jesus afirmou que havia consumado a sua tarefa que o Pai lhe confiava. E qual o plano agora, Senhor? Indagava Gabriel. Como o evangelho será propagado no mundo? Deixaste uma poderosa organização sobre a terra com um plano definido? Não, foi a resposta do Salvador. Não deixei nenhuma organização, mas somente um pequeno grupo de discípulos. A maioria de origem muito pobre, simples, humilde. Eles são responsáveis para anunciar o evangelho ao mundo. Mas suponhamos que ele fracassasse, insistiu Gabriel. Que planos de emergência o Senhor tem para suposição como essa? Não tenho outro plano, respondeu o Salvador. Algum dia milhões e milhões de pessoas, vinda do paganismo, passarão diante do grande trono branco, apontando o dedo de desprezo para nós e lamentarão: ninguém cuidou da minha alma. Então, você e eu nos justificaremos dizendo: mas, Senhor, porventura serei eu o guardador do meu irmão? Deus então responderá: o sangue do teu irmão clama da África, da Ásia, da Índia. A voz do sangue do teu irmão clama diante de mim. Sim, e você subirá salvo ao céu, mas lembre-se, haverá sangue em suas mãos, o sangue daqueles que você poderia ter conquistado para Cristo, se tivesse ao menos enviado alguém em seu lugar. Ser cristão não é simplesmente ser uma sentinela, mas ser responsável pela vida do seu irmão. Olha, por muito tempo, quando nós fracassamos, as gerações que passaram, não justifica que nós venhamos fracassar novamente. Não é razão para desanimarmos e virmos a falhar no futuro. Mas vamos atirar esta tarefa que o Senhor nos confiou. Vamos trabalhar durante o tempo que se chama hoje. Por que não completar esta tarefa nesta geração? Ou vamos deixar para a próxima geração? Não. O Senhor está nos chamando. Vou destacar algumas razões por que devemos então evangelizar e fazer discípulos. Primeiro, ordem do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Como havíamos lido, Marcos 16:15, Mateus 28:19. Algo que eu aprendi e nunca vou esquecer até Jesus voltar. A base do cristianismo: Jesus Cristo é o Senhor. Nós o aceitamos como Salvador. E logo em seguida, Ele perdoou os nossos pecados e assim Ele passa a ser o nosso Senhor. O Senhor manda e nós obedecemos, sem questionar, sem demorar. Essa deveria ser
o correto, a atitude correta. Segunda razão, prova que amamos o Senhor Jesus. Como provamos que amamos o Senhor? Quando vamos em todos os cultos regularmente? Quando carregamos uma Bíblia debaixo do braço? Quando adoramos? Quando dançamos? Quando tocamos? Não é só isso. Evangelho de João 14,15 está escrito: se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. João 15,14 vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. A maior prova de amor que possamos dar ao Senhor Jesus é quando obedecemos os seus mandamentos. Fora isso, não se fala. Outra razão, prova que você é luz, que eu sou luz. Mateus 5,16 a sua luz brilha diante dos homens. Filipenses 2,15 a sua luz brilha no meio dos homens. Você é uma pequena luz. Eu sou uma pequena luz. Eu vou deixar brilhar. Você deixa brilhar. Por onde você passar, deixa brilhar a sua pequena luz. O Senhor Jesus compartilhou algo tão importante que Ele dividiu esse instrumento conosco. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. Algo tão importante que Ele dividiu conosco. Vós sois a luz do mundo. Que maravilhoso! A luz não se pode esconder. Portanto, agora é conosco. Outra razão, livra a alma do inferno. Tiago 5,20 Lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para perdão de uma grande multidão de pecados. Que maravilha! Quando nós lemos no início, profeta Ezequiel no capítulo 3, fala que se nós não fizermos a nossa parte, o Senhor requerirá o sangue daquela alma. E aqui em Tiago, fala que quando nós fazemos a nossa parte, nós damos uma imensa, uma grande contribuição. Ou seja, perdão de uma grande multidão de pecados. Que maravilha! Outra razão, haverá uma recompensa. Ou seja, já está havendo uma recompensa. 1 Coríntios 15:58 Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente
de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Os anjos se dispuseram a pregar o Evangelho. Mas o Senhor nos incumbiu, o Senhor nos escolheu para pregar o Evangelho, para ser participante desta grandiosa obra, que é a obra da evangelização, que é a obra de fazer discípulos. Olha o privilégio. Os anjos não questionam. Os anjos trabalham dia e noite. Os anjos obedecem e fazem. Mas o Senhor escolheu a mim e a você para levarmos as boas novas. Leve, pregue o Evangelho da graça, ou seja, a salvação à disposição de todos. Mas também pregue o Evangelho do Reino, porque o Rei está voltando para buscar a sua gloriosa igreja. Esta é a nossa incumbência. Jesus, ele é o cabeça da igreja. O corpo tem que agir. O corpo é a igreja. O corpo precisa ir. O corpo precisa mover-se. O corpo precisa fazer acontecer. Porque o cabeça já fez todas as coisas. Já direcionou. Já nos deixou a presença do Espírito Santo. Já nos deu a palavra. Já nos capacitou. Então, o que falta é nós irmos, é nós obedecermos. Vamos aproveitar este momento que estamos passando. Momento de dificuldade, momento ímpar na nossa história. Como diz os grandes conhecedores, nem a Segunda Guerra Mundial se comparou ao momento que nós estamos vivendo. Mas este momento é um momento oportuno. Vamos fazer uma aplicação pessoal de tudo isso que nós estudamos juntos. Seja um portador de boas novas. Envie uma mensagem, um louvor, ou ligue para um amigo, para um irmão, para um vizinho, para alguém que você sabe que precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra positiva, de uma palavra de fé, de uma palavra que levanta. Porque má notícias nem precisamos procurar. Porque pânico nem precisamos procurar. Mas boa notícia, as boas novas do Evangelho, o Senhor nos confiou. A natureza está gemendo, ela está esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto é muito real para o momento que nós estamos vivendo. Sofrimentos iguais aos nossos
estão ocorrendo no mundo todo. Então não somos vítimas, mas nós temos o Senhor Jesus. Por isso, eu e você podemos levar uma boa notícia. E esta boa notícia é o Evangelho. O Senhor pode nos dar estratégia, o Senhor pode te dar estratégia. Mas o Evangelho é que o mundo está precisando no momento. As boas novas da salvação é que o mundo está gritando no momento. A boa palavra de Deus é que o mundo está sedento neste momento. Por isso, fica o meu apelo, fica a minha sugestão. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que nesse tempo possamos ser um instrumento vivo do amor de Deus para todos aqueles que estão passando por momentos de medo, angústia, tristeza, ansiedade e tantas outras coisas. Que nós sejamos boca de Deus, portador das boas novas, do Evangelho da esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.